Manda ver aí. Valeu. Boa tarde. Tá com frio, cara? Aí todo encolhido. Você é tímido? Uhum, eu também. Na aula passada, já faz tempo, né? A última coisa que a gente estava falando era isso aqui, ó. Mas eu tenho certeza. Foi. Eu estava falando, falei de várias coisas. E a última foi hierarquia urbana. Não foi isso? Aí eu coloquei que a hierarquia urbana era a ordem como estavam organizadas as cidades pela sua importância. Então tinha lá metrópole internacional, metrópole nacional, não era isso? Metrópole regional, centro regional, cidade local. E depois você pode colocar vila aí embaixo, mas aqui no Brasil a gente não trabalha muito com isso, tá? Então é assim que se classifica. Além disso, eu falei para vocês também sobre megalópole, metrópole, cidade global, não foi isso? Vai confirmando aí. Metacidade, megacidade, entre outras cocitas. Tá? Eu não lembro se eu falei disso aqui. Vem aí, confere aí, ó. Rede urbana. Tem não, né? E região metropolitana, tem aí? Então vamos falar desses dois agora. Rede urbana e região metropolitana. Vocês querem desligar? Não. 25 é melhor desligar, tá mais quente que lá fora. Então vamos lá. O que é uma rede urbana? Galera, cada cidade, principalmente as metrópoles, se eu pegar uma metrópole, primeiro a gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito grande, então a gente não tem uma metrópole só, a gente tem várias metrópoles. Tá? Então a gente tem metrópoles nacionais e metrópoles regionais, além da metrópole internacional que é São Paulo. Tá? Então eu tenho a metrópole, aí eu tenho, vamos pôr, nacional. Aí eu tenho as metrópoles regional. Aí eu tenho a cidade local. Aí eu tenho o centro regional. O que é a rede urbana? É a integração entre todos esses pontos aqui, ó, todas essas cidades. Então, obviamente, a metrópole nacional ela vai se relacionar diretamente com a metrópole regional. E a metrópole regional com o centro regional. O centro regional com a cidade local. É de propósito, porque a cidade local não precisa estar próxima, tá? Pode ser qualquer cidade local. Não precisa ser a metrópole regional que está mais próxima, pode ser qualquer metrópole regional do Brasil. Então, se eu trouxesse o mapa e mostrasse para vocês, fica parecendo uma teia de aranha, tudo interligado, todas as grandes metrópoles e cidades e centros ligados. Então, forma-se uma rede mesmo. Tá? Por que elas se ligam? Elas se ligam por causa do transporte e pela atividade econômica que cada uma delas tem. Então, isso aqui, ó, essa rede urbana, ela está relacionada à atividade econômica e o transporte. Tem que haver uma ligação pelo transporte para que você consiga montar essa rede. Tá? Obviamente, existe uma relação de interdependência entre tudo isso aqui. Claro, uns dependem mais, outros dependem menos, mas existe uma relação de interdependência. Tá? Então, rede urbana, na verdade, se eu fosse fazer um conceito para vocês, rede urbana é a integração entre as metrópoles nacionais, regionais, os centros regionais e as cidades locais. Tá? Então, seria a rede urbana.
Se a metrópole ela tem uma importância maior, por exemplo, São Paulo vai ter ligações, mais ligações que Brasília, por exemplo. São Paulo vai estar ligado a mais cidades do que Brasília, porque São Paulo é mais importante que Brasília, entendeu? Mas Brasília também vai estar ligada a um monte de cidades. E alguma cidade ligada, por exemplo, Goiânia vai estar ligada a Brasília, outras cidades vão estar ligadas a Goiânia. E aí você forma um emaranhado, né, de ligação entre as cidades. Isso é que a gente chama de rede urbana. Tá? Região metropolitana. Essa aqui é mais fácil. Eu tenho a metrópole. Tá aí a metrópole. Tá? Pode ser qualquer metrópole, não precisa ser a nacional, qualquer uma. Em volta dessa metrópole existem várias cidades. No entorno da metrópole existem várias cidades. Tá? Várias, muitas. E todas essas cidades estão ligadas à metrópole. Então, a região metropolitana é a região formada pela metrópole e as cidades que a circundam. As cidades que estão em volta da metrópole. Tá? E que dependem da metrópole, de uma forma ou de outra. Isso é o que a gente vai chamar de região metropolitana. Tá? Então, a região metropolitana de Brasília é formada, logicamente, por Brasília, todas as RAs, são quantas mesmo? 17? 33. Tá, são 33, beleza? Guarda esse número, são 33. Então, está ligada Brasília, as outras RAs e as cidades do entorno. Me fala uma cidade do entorno do DF aqui. Vocês moram aqui, né? Não, só para saber. Valparaíso, mais uma. Lusiânia. Águas Lindas, já ouviram falar de Águas Lindas? Novo Gama, Ocidental, tá? São cidades do entorno. Todas essas cidades formam a região metropolitana de Brasília. Sacou? Lá em São Paulo, é São Paulo mais 39 cidades. Formam a região metropolitana de São Paulo. Então você vai ter a metrópole e as cidades que estão em volta dela. Todas essas cidades dependem de alguma forma da metrópole. De alguma forma elas dependem, elas precisam estar próximas da metrópole. Tá? Integradas à metrópole. Normalmente, quando você tem isso aqui, pode ser que você crie uma rede. O que é uma rede? Rede também. A rede é quando você tem, né, a conurbação entre as cidades de mais de um estado, né? Elas vão se juntar ali, vão crescer até uma juntar na outra. Na verdade, rede é a integração de desenvolvimento econômico. Tá? A rede, na verdade, ela quase coincide com a região metropolitana do DF, de Brasília. Ela vai ter algumas cidades a mais que a região metropolitana de Brasília. Tá? Porque a região metropolitana de Brasília são Brasília e as cidades que estão em volta de Brasília. E a rede pega uma outra cidade que não estão em volta de Brasília, mas estão em volta da região metropolitana, entendeu? Então você tem a rede. Com que objetivo se cria a rede? A rede é uma maneira de você tentar organizar a região metropolitana. Você arrecada impostos em conjunto e depois você distribui esses impostos, de maneira a levar o desenvolvimento econômico. Das cidades periféricas da rede. Por quê? Porque se eu não resolver o problema das cidades periféricas da rede, eu não consigo resolver o problema da rede, da cidade principal. Se eu não resolver o problema de Lusiânia, de Águas Lindas, né, ajudar a resolver pelo menos, né? Águas Lindas, Valparaíso, Ocidental, essas pessoas vão continuar vindo resolver o problema delas aqui. Se eu não gerar emprego lá, elas vão procurar emprego aqui. Se não tiver hospitais lá, elas vão procurar os hospitais daqui. Se não tiver universidades lá, eles vão buscar as universidades daqui. Entenderam? Então se cria a rede para desenvolver essa região periférica. Principalmente desenvolvimento econômico. Porque o desenvolvimento econômico vai levar a outro tipo de desenvolvimento, né? Sem dinheiro não dá para fazer nada. Então, primeiro, desenvolvimento econômico que leva a outras formas de desenvolvimento. Tá? Isso é a rede aqui do Distrito Federal. Beleza? De boa?
Pergunta? Não, né? Professor, Oi. existe alguma região metropolitana sem a presença da metrópole? Não, se não tiver metrópole... Tem ação de outras cidades que acabam gerando o mesmo resultado de uma metrópole, só que não necessariamente sendo um. Não tem, porque não tem como eu classificar sem a metrópole. Entendeu? Às vezes a região metropolitana é tão grande e as cidades, né, mais periféricas estão tão distantes da metrópole que você nem... Você vê ali o desenvolvimento de antes e fala assim, cara, parece que não tem nem relação com a metrópole, mas tem. Tá? Mas tem. E aí, se você começar a investigar, você vai ver que ainda vai existir pessoas que moram ali muito distante. E, gente, tem gente que para ir trabalhar em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o cara gasta 3 horas de ônibus para ir, 3 horas para voltar. É longe pra cacete. São 39 cidades, imagina. Tem país aí que não tem 39 cidades. É muita coisa. O Brasil é muito extenso. Então não tem como você ter uma região metropolitana sem a metrópole. Você vai ter a metrópole. Tá? E aí lembrar, a metrópole pode ser nacional, pode ser internacional ou pode ser uma metrópole regional, não tem problema. Mas tem que ter uma metrópole. Beleza? Outra coisa, por exemplo, quais são as 3 principais metrópoles do Brasil? Foi até bom falar nisso para perguntar, vai. Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. São as 3 mais importantes, que são as 3 mais ricas, tá? São as 3 mais ricas. Qual é a metrópole internacional do Brasil? São Paulo e, de certa forma, o Rio também, tá? Mas São Paulo é a principal. Né? Necessariamente, a região, a metrópole, a principal metrópole do país, ela tem que ser a capital do país? Não. Tá? Aqui no Brasil é São Paulo, nos Estados Unidos é Nova York, tá? E não é a capital. Na China é Xangai, que não é a capital, tá? De boa. Vamos falar um pouquinho de problemas urbanos. Me cita aí alguns problemas urbanos, vai. Vocês vivem na cidade, né? Vocês sabem, né? Vamos lá, começar aqui, ó. Macrocefalia. Aí é o conjunto de problemas. Trânsito caótico. Trânsito caótico. É um problema? Por que o trânsito é caótico, hein? Porque tem muito carro. Porque a cidade ela foi projetada para ter um número de carros e ela acaba... Vou dar um exemplo. Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. O escoamento não é proporcional ao número de pessoas. Isso. Por exemplo, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. São 3 cidades, certo? Taguatinga, ela cresceu tudo que ela podia crescer horizontalmente. Tudo. Ela não tem mais espaço para crescer para os lados. Então ela vai ter que crescer verticalmente. Ela está crescendo para cima. É muito comum lá em Taguatinga, tem uma avenida lá chamada Sandu. Aí aqui nessa avenida tem ruas e as ruas têm lotes. Tá? Normalmente são 30 lotes por rua, depende da rua. Tem rua que tem 20, tem rua que tem 30. Em média 30. Aí, o que as construtoras estão fazendo? Aqui é a rua, tá? Aqui é a rua. Então esses lotes, a frente deles é para a rua. Imagine que eu tenho aqui 20 lotes. 10 de um lado e 10 do outro. Teoricamente, quantas famílias eu teria ali? 20, né? Se eu imaginar 20 lotes, 20 famílias. Vamos imaginar 2 carros por lote. Vai ter lote que não vai ter nenhum, vai ter carro por lote, vai ter 3, então vamos colocar 2 por lote. Vai dar quantos carros? Quantos? 40, beleza. Aí, olha o que os caras estão fazendo. Eles vieram aqui e compraram daqueles 20, eles compraram 3 lotes desse lado e 3 lotes desse lado. Aqui eles fizeram um prédio e aqui eles fizeram outro prédio. Tá? Esses prédios, cada prédio desse tem 16 apartamentos. 16 apartamentos. Quantas famílias eu tenho em cada prédio desse? Percebeu que eu transformei o que era 3 famílias em 16 famílias? E vamos supor que cada família dessa tem um carro. Transformei o que era 3 carros em 16 carros.
Imagina na hora que esse pessoal resolver sair nessa rua. É isso que está acontecendo. Porque tem como eu transformar os lotes em prédios? Tem. Mas tem como eu deixar a rua mais larga? Não tem, porque o projeto urbanístico já está pronto. Sabe um lugar que aconteceu isso aqui? Águas Claras. Águas Claras é isso aqui. Eu expliquei para vocês os prédios de Águas Claras, né? Expliquei? Fiz um desenho aqui? Não? Então olha aqui. Águas Claras eu posso falar de cadeira, porque eu trabalhava numa escola e lá tinha um projeto de iniciação científica. Aí me escolheram para participar dessa bosta desse projeto. Aí eu fui perguntei para os meninos, o que vocês querem pesquisar? Como a maioria dos meninos moravam em Águas Claras, a gente quer entender por que Águas Claras é do jeito que é. E aí a gente foi fazer a pesquisa. Nós descobrimos que, primeiro, não era para ser do jeito que é. Quem conhece Águas Claras aqui? Águas Claras tem duas avenidas principais, Castanheira e Araucária. Não é isso? No início, as duas avenidas, Castanheira e Araucária, as duas avenidas eram mão dupla. Você ia e voltava na mesma avenida. Hoje, uma vai e a outra volta. Por quê? Quando eles projetaram, os prédios aqui, ó, à margem dessas avenidas, todos eles deveriam ser vazados. Deveria ter um espaço para você passar dessa rua para a rua de trás, por baixo dos prédios. Entendeu? Outra coisa, tinha que ter comércio embaixo. Não era para ser só prédio residencial, eles tinham que ter comércio, dessas duas avenidas, tá? Eles tinham que ter um posto de saúde, eles tinham que ter uma loja, um mercadinho, até tem alguns, tá? Mas todos deviam ter. Esses prédios seriam os mais altos. Eles teriam no máximo 15 andares. Todos os outros prédios de Águas Claras poderiam ter no máximo 10 andares. A gente sabe que Águas Claras tem prédio de mais de 30 andares. Entendeu? Primeira coisa que as construtoras fizeram, uma pesquisa de mercado, e descobriram que o morador brasileiro, brasiliense, né, o inquilino, o cara que tinha o interesse de comprar um apartamento, ele não queria morar num prédio que tivesse comércio embaixo. Então a primeira coisa que eles foram lá na Câmara Legislativa e derrubaram do projeto foi a obrigatoriedade de ter comércio embaixo. Porque, cara, pensa comigo, aqui está a rua, aqui é a rua. Aqui começa a calçada, vou até colocar de outra cor. E aqui está o lote, ó. Isso aqui é o lote. Aqui é o lote. O cara vai construir o prédio, né? O que ele vai fazer? Ele vai colocar o comércio aqui na ponta da calçada, concorda? Então o prédio vai ser construído aqui, ó. Como esse prédio é vazado, aqui atrás pode ser garagem. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas em Águas Claras não existe lugar para estacionar. Tá? Então a ideia era essa. Só que, o que eles fizeram? Derrubaram o negócio do comércio, derrubaram, para chamar a atenção da classe média extremamente inteligente. O que ele fez? Como que você calcula a altura do prédio? Você imagina uma linha aqui no fundo do prédio, no fundo do lote, e você imagina uma linha, tá vendo aqui a calçada? Isso aqui é a calçada, tá vendo a pontinha da calçada aqui antes de entrar na rua? Você imagina uma linha saindo daqui e fazendo isso aqui. O prédio, ele tem que ficar aqui embaixo. Ele não pode ser mais alto que essa linha. Então, se eu coloco o prédio aqui, percebeu que ele vai ficar baixinho? Então, o que os caras fizeram? Eles pegaram os prédios todos e jogaram para o fundo. Jogaram para cá. E aqui, eles fizeram garagem e área de lazer. Pode olhar que a maioria dos prédios de Águas Claras é assim. Entendeu? Estavam satisfeitos. Só para deixar claro, naquela época, o vice-governador era dono de construtora e tinha mais 6 deputados na Câmara Legislativa que eram donos de construtora. O que eles fizeram? Perceberam que o prédio ficou bem mais alto? Mas eles não ficaram satisfeitos. Eles falaram, não, a gente quer mais. Né? A gente quer mais do que isso aqui. Então vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos mudar lá a regra. E ao invés da linha sair dessa calçada, vamos fazer a linha sair da calçada do outro lado da rua. Aí fizeram isso aqui, ó. Ficaram satisfeitos? Mais ou menos. Aí eles vêm e fazem o prédio aqui, ó. E aí quando chega aqui, eles fazem assim, ó. Já viram o prédio assim em Águas Claras? Que é para aproveitar o máximo possível que eles podem aproveitar. Só que tem um detalhe. Águas Claras ela foi projetada
inteira, ela foi planejada. Não tem mais como você aumentar as ruas. É por isso que o trânsito para em Águas Claras. Tem gente demais, não dá vazão. Não dá vazão. Fora outros problemas, é uma ilha de calor. Entendeu? É insuportável viver em Águas Claras. Durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Porque você não tem área. Você tem aquele parque vagabundo lá que eles chamam de Parque de Águas Claras. Né? E só, e acabou. Outra coisa que você não vê em Águas Claras, não sei se vocês já observaram isso, não tem parada de ônibus. Não tem, você acha uma parada de ônibus. Normalmente tem aquela plaquinha falando que o ônibus para ali, e só. Porque Águas Claras foi projetada para não ter ônibus. O ônibus não era para rodar dentro de Águas Claras. Águas Claras, quando ela foi criada para ser um lugar onde ia morar só funcionário público. Os prédios ali eram para ser construídos por cooperativas. Era para ser prédios baixinhos. Como são funcionário público e o funcionalismo público trabalha onde? Em Águas Claras ou no plano piloto? Todo mundo veria de metrô. Porque Águas Claras ela foi criada para viabilizar o metrô. Os caras viriam de metrô para cá. Entendeu? E voltariam de metrô. Como em Águas Claras os prédios seriam vazados, você poderia passar de uma rua para outra para ir no comércio da outra rua. Porque era para ter comércio em tudo. O cara não ia precisar de sair de Águas Claras para fazer nada. Só que hoje, dependendo do ponto que você está de Águas Claras, se você quiser ir para outra rua, você tem que quase que dar a volta na cidade inteira, de carro. Você não consegue atravessar de carro para outra rua. Professor, de onde que é essa origem dessa linha para delimitar a altura do... Hoje é aqui, ó, na calçada do outro lado da rua. Mas qual é a função dessa linha para poder dizer que o limite é aquele? Isso aqui em qualquer lugar do Brasil e do mundo é assim. Você estipula um ponto da onde você vai traçar a linha para que os prédios atinjam uma altura, porque tem avião, tem esse tipo de coisa, né? Para que atinjam uma altura limite. Entendeu? Também para você ter um certo controle sobre o tamanho da cidade, né? Para você conseguir dar vazão para os automóveis. Porque o cara que projetou Águas Claras, quando ele projetou falando que os prédios tinham que ter 10 andares, ele calculou quantos apartamentos teria por prédio e ele calculou a vazão de automóveis que iam andar na cidade. Só que tudo isso aí, ó, inclusive eu conheci o cara, Paulo Zimbres, o nome do cara. Imagina o tanto que ele é satisfeito com o que fizeram lá. Tá? O cara é indignado, porque pegaram o projeto dele e fizeram do jeito que queria. E Águas Claras só existe por causa do metrô. Quando o metrô foi ser feito, quando eles pegaram o projeto do metrô e foram analisar a viabilidade econômica do metrô, fez o projeto do metrô e imagina a viabilidade econômica. O metrô é o seguinte, ele sai de Samambaia, tá? E ele sai de Ceilândia. O da Ceilândia passa em Taguatinga, então ele sai da Cei, passa em Taguatinga. Quando chega em Águas Claras, eles se encontram, né? Que aí você tem a separação. Aí ele vai, passa no Guará, vai do Guará para Asa Sul. Asa Sul. Pronto, chegou aqui no plano piloto. Vamos lá. Quando eles projetaram o metrô, beleza, Ceilândia é bacana, tem um monte de... Lá na Ceilândia tem as suas paradas. Né? O metrô para mais de uma vez. Em Taguatinga também. O problema era de Taguatinga até o Guará. Olha a distância que ele ia andar sem parar nenhuma vez. Quando os especialistas olharam isso, falaram, não, esse metrô aí não vinga não. Esse metrô aí ele vai dar prejuízo. Porque metrô que se preza, ele tem que parar sempre, ele tem que estar parando o tempo todo. Já pegaram o metrô de São Paulo? Ele anda, parando, entendeu? Tem que ser daquele jeito, para dar lucro. Aí o cara falou, não tem lógica, daqui até o Guará sem parar, é uma distância muito grande. Ele precisava parar no meio do caminho. Aí o que os caras fizeram? Criaram Águas Claras. Em Águas Claras você tem 3 estações. Você tem concessionárias, Águas Claras e Arniqueira. Então ele para 3 vezes em Águas Claras, 2 no Guará e vai embora. Para no shopping e vai embora. Entendeu? E vai embora. Então criaram Águas Claras só para viabilizar. Você sabe por que o nome do lugar é Águas Claras? Porque lá era uma região de nascentes. Eles mataram as nascentes para fazer a cidade. Entendeu? Mas da estação shopping até entrar na nossa mundo não tem um ponto. Anda um pouco, anda bastante ainda. Tá? Agora imagine se não tivesse Águas Claras. Ia ser muito melhor, né? Só mó esquisito, né?
Águas Claras tem a impressão que a Águas Claras tem a impressão que a água que minava lá, agora está minando na cabeça de uns cidadãos que moram lá, né? Não é de todo mundo, não. Tem um monte de gente que mora lá que eu conheço que é gente boa. Tem a ver com Águas Claras, não, mas só uma pergunta. Eu só conheço. Águas Lindas? A mesma coisa, tá? Região de muita água. Águas Lindas foi o seguinte, o que acontece? Morar em Brasília é muito caro. Morar no plano piloto é muito caro. Aí as pessoas começaram a morar nas periferias, nas RAs, né? Taguatinga, Ceilândia, Valparaíso, Gama, Recanto das Emas, Samambaia, etc. Só que esses lugares também começaram a ficar caros. E muitos desses lugares são assentamento. O cara que ganhou, ele não vai vender, porque ele sabe que se ele vender, nunca mais vai ter outra casa. Então, no máximo que ele pode fazer é alugar. Mas não dava vazão para atender todo mundo que queria morar aqui, porque muita gente trabalha aqui. Então, começou as cidades do entorno a crescer. E aí começa a surgir uma nova cidade, que é Águas Lindas. Águas Lindas chegou a ser a cidade que mais cresceu em um ano no mundo. No mundo. Foi. Em um ano, ela cresceu mais que qualquer outra cidade do mundo. Eu morei lá com 19 anos, hoje é outra coisa. É uma cidade gigante. Então, assim, ela cresceu muito rápido, mas ela é considerada periferia. Aquele pessoal que não conseguiu morar aqui, é que foi morar lá. Quando você morou lá com 9 anos, devia ser um lugar muito violento ainda. Ainda é muito violento. Aí assaltou outra coisa agora. Virou outra cidade. Mas lá ainda é muito violento. E ela continua crescendo, a cidade. Ela não parou de crescer, não. Ó, quem foi a Águas Lindas há 10 anos, se for lá agora, se ficou 10 anos, se for lá agora, se perde. Porque ficou muito grande. Tá? Muito grande. Vai fazer uma visita lá uma hora. E aqui da Pítico lá não é uma cidade de indústria, assim, não tem indústria, não tem... É uma cidade dormitório. É uma cidade dormitório, igual a maioria das cidades das RAs do DF. O que a gente chama de cidade dormitório? As pessoas saem de manhã para trabalhar e só voltam no final da tarde. Tá? Aqui no Distrito Federal, a gente tem poucas cidades que vivem independente de Brasília. Ceilândia, tem vida própria. Taguatinga, Gama e Sobradinho. O resto depende muito de Brasília. Muito, muito, muito. Inclusive, existe um projeto para criar o estado do Planalto Central. Já ouviu falar disso? A ideia é o seguinte: Brasília, a RA1, ela vai continuar sendo o Distrito Federal. Tá? As outras RAs, mais algumas cidades do entorno, vão se juntar e formar um novo estado. Seria o estado do Planalto Central. E a capital seria Taguatinga. Que das cidades todas é a melhor, né? Mas essa é a ideia. Deus queira que isso não saia do papel. Porque é mais um gasto, né, gente? A gente vai criar mais um estado. É mais gente. Você sabe quantas cidades tem no Brasil, já que a gente está falando de urbanização? Só em Minas Gerais tem uns 500. Nós temos 5.750 cidades. Ah, professor, é muito. Então pensa assim, cada uma tem um prefeito e um vice-prefeito. Tem no mínimo, 4 vereadores por cidade. Tem cidade que tem 60. Imagina o tanto de gente, cara, que a gente, o gasto. Aí você pergunta, para onde vai nosso dinheiro? Entendeu para onde vai? Na Alemanha era assim. Sabe o que os alemães fizeram? Começaram a juntar. Pegaram ali 2, 3, 4 cidades. Juntando as 4, dava 10 mil pessoas, agora vai ser uma cidade só. Em vez de ter 4 prefeitos, vai ter um só. Entendeu? Você faz o quê? Você corta gastos. Agora, vai lá no Congresso, vai em qualquer lugar onde tem político e dá uma ideia dessa para tu ver se tu sai vivo. Você não sai vivo. Agora, o que os caras estão querendo fazer? Eles estão querendo dividir o Pará em 3, o estado do Pará, e o estado do Pernambuco em 2, criar o estado do Planalto Central aqui. Tá? Pernambuco é uma linguicinha, né? Vai partir lá no meio. Dividir em 2. Para poder gerar mais. Eles dizem que é para melhorar a administração. É separar de Recife, só tem esporte maluco. Isso não tem exceção. Vocês vão brigar agora ou vão deixar para mais tarde? Isso é amor, velho. Tá? Mas vamos voltar aqui para os problemas, que a gente já saiu dos problemas. Vamos voltar para os problemas. Outro problema.
Vocês moram em Brasília, né? Brasília é tudo, funciona legalzinho, né? E a gente quase não vê problema. Vai morar em São Paulo, vocês já tinham falado uns 400 problemas. Oi? Falta de moradia. Tem moradia para todo mundo? Então, falta moradia. Se falta moradia, o que vai aparecer aqui? Invasões. Que nos outros lugares o pessoal chama de favela, que aqui no Brasil, eu acho engraçado do Brasil, que o Brasil é o seguinte, a coisa tá feia, a gente muda o nome da coisa para o pessoal aceitar como se fosse a coisa boa. Vou dar um exemplo. Não se chama mais de favela, é comunidade. Continua sendo favela. Hã? Vamos ser bem claro. Outra coisa. Aqui em Brasília, se o cara for lá no Sol Nascente, fizer um puxadinho, construir um barraco, é invasão. Se ele fizer a mesma coisa num condomínio, numa área aqui do Lago Norte, ou em Taguatinga, ou sei lá, no Sobradinho, né, que já está estabelecido, aí não é invasão, é condomínio irregular. Tudo é invasão. Tudo é invasão. O cara que invadiu no Lago Norte é invasão. Ah, não, aqui é condomínio irregular. É invasão, cacete. Do mesmo jeito. A diferença é que lá o cara passa o trator, aqui ele vai negociar, né? Essa é a diferença. Esse é o grande problema do nosso país, tá? A gente trata as mesmas coisas de maneiras diferentes, tá? Depende do capital. Exatamente. Outro problema. Então aqui vai surgir as invasões, as favelas, tá? E etc. Outro. Aqui em Brasília a gente tem praticamente quase 100%. Mas em vários lugares não tem saneamento básico. Tá? Então, falta de saneamento básico. O que é saneamento básico? É água tratada e esgoto, né? A gente não tem. Então aí é complicado. Problema. O que mais? Isso aqui, cara, olha como uma coisa impacta na outra. Se você não tem o saneamento básico, o esgoto corre a céu aberto, certo? Isso é salutar? Não. Aí as pessoas começam a adquirir doenças vinculadas ao esgoto. Como a gente também não tem hospital, essas pessoas morrem. Tá? Ou, onde tem hospital, elas superlotam os leitos dos hospitais, com doenças que poderiam ser evitadas bastando fazer o saneamento básico. Né? Isso acontece no Brasil, gente. O Brasil é uma das maiores potências econômicas do planeta. O Brasil é o segundo país que mais produz comida e tem um monte de gente morrendo de fome, né? Vai entender. O que mais? Enchentes. E reparou que as enchentes sempre acontecem no mesmo lugar? Todo ano. Então, assim, você já pode marcar, né? Quando é que você vai viajar? Antes ou depois da enchente? Depois da enchente eu vou. Eu vou antes da enchente. E por que acontece? Ninguém resolve. Primeiro, por que acontece? Porque a inteligência humana resolveu fazer umas coisas que são muito engraçadas. Por exemplo, lá em Minas, Belo Horizonte, resolveram canalizar o rio. Tinha um rio, eles resolveram fazer o quê? Uma margem de cimento assim, né? E fez a cidade em volta. O que acontece? Quando o rio sobe, ele alaga a cidade. Precisa ser gênio para saber que vai alagar? Vai alagar a cidade? Não tem como. Tá? Não tem como. Ou, tem aqui, ó, o rio passa aqui, ó. Aqui está a cidade. Vou até pôr aqui, ó. Aqui está a cidade. Cidade. Aqui tem uma mata. E aqui tem um rio. Aí a inteligência humana vem aqui e faz assim, ó. Não, vamos tirar essa mata e vamos construir aqui. Aí tira a mata. Tá? Aí constrói. Aí o Estado vem e fala assim, mas não pode construir não, isso aí é área de preservação. Aí tira a construção. Agora não tem nem a construção e nem a mata, concorda? Chove. Quando chove, carrega toda essa terra para dentro do rio. O rio vai ficar assoreado. Ele vai ficar cheio de terra. Quando chover muito, o nível do rio sobe e alaga a cidade. É assim que funciona. Não tem jeito. Tá? A natureza, cara, eu tinha um professor que falava assim, todo dia a gente dá um tapa na natureza. A natureza, quando ela vem, ela dá um safanão de uma vez só, não perdoa.
Tá? A natureza não perdoa. A natureza, ela elimina, você pode comprovar historicamente. A natureza, ela elimina tudo que coloca em risco a natureza. Ela elimina. Tá? Oi? Ah, mas quem falou que a gente está vivo? A gente está sobrevivendo, filho. A gente não está vivo, não. Né? Só a pandemia, quantos matou? Você sabe quantas pessoas morreram por causa da pandemia no mundo? 1 milhão. 1 milhão. Aqui foi quase 700 mil. 600 milhões. Não, aí também é muito, né? Ah, então... 600 milhões já foi. Acho que não, né? Uns 20 milhões. 16 milhões morreram. Aí você fala assim, ah, professor, mas 16 milhões não é muito. 16 milhões é 3 vezes a população do Paraguai. Ou quase 8 vezes a população do Uruguai. Se pegar só de velho na China, tem mais de 16 milhões. De velho? Não, na China só de velho deve ter, sei lá, uns 100 milhões. Ó, fez bem pra previdência social deles, então. Deles quem? O chinês matou os velhos. Não, na China foi um dos lugares que menos morreu, filho. Morreu muito, foi aqui. Então fez bem pra nós. Foi ótimo. Para nós foi ótimo. Inclusive, o nome dessa política, essa política tem até nome. Necropolítica é o nome. Porque aqui no Brasil se escolheu quem ia morrer. Literalmente se escolheu quem ia morrer aqui. Tá? Porque quando estourou a pandemia e atingiu primeiro a classe média, porque quem trouxe a pandemia para o Brasil não foi pobre, não. Foi gente que tem dinheiro, que ele trouxe lá da Europa para cá, de avião. Tá? Enquanto atingiu eles, lembra no começo da pandemia? O lockdown parou tudo. Quando começou a surgir, né, a profilaxia, o remédio e a vacina, voltou tudo. Só que tem um grupo que nunca parou, os mais pobres. Esses nunca pararam de trabalhar, nunca fizeram lockdown. O motorista de ônibus não parou. O cara que faz entrega não parou. Uma coisa que falava, com aquele negócio de a economia e depois falava, não, velho, porra. Entendeu? E muita gente que parou, continua parada até hoje. Quer dizer, não trabalha mais presencialmente, trabalha de casa até hoje. Porque pode. Agora, não dá para varrer rua de casa. Não dá para fazer entrega de casa. Entendeu? Não dá para ser diarista de casa. Não dá para ser motorista de ônibus de casa. Pô, e aquela ideia de bosta que eles tiveram lá de diminuir o número de ônibus no lockdown? Não teve um negócio desse? Piorava mais ainda. Foi de uma burrice, velho. Foi de uma burrice. Se você botar bêbado pra tomar uma decisão política, eu faço uma melhor que essa, velho. Faz. Com certeza E faz. os horários de circulação também. Diminuiu. Não, foi uma loucura. Foi uma loucura. Fica mais cheio. Eles fizeram uma coisa que para mim, assim, eu sou da área de educação, para mim foi horrível. Assim, horrível assim, o ato deles fazerem, viabilizar o Enem. O Enem ter acontecido. Foi o Enem que teve o maior número de desistência, mais de 51% desistiu. Por quê? Porque a escola pública não teve aula. Eles fizeram o Enem para viabilizar a escola particular. Isso aí foi claro. E absurdo. E absurdo. Não foi para o mais pobre. Tá? Então foi injusto. Pelo menos eu acho que foi, né? Mas quem sou eu, né? Então, ó, a violência. A violência aumenta ou diminui? Aumenta pra caramba, né? Violência. Por que a violência é maior na cidade, gente? Porque na cidade tudo é mais intenso, a gente está mais próximo, né? O cara que mora no campo, ele quer ver o vizinho dele, ele tem que pegar um cavalo e andar léguas para ver o vizinho. Tá? Aqui na cidade não, cara. Você brigou com seu vizinho, você entra no elevador, desgraçado, tá lá dentro. Entendeu? Você vai ao supermercado, ele tá lá. Tu vai ao boteco, ele tá lá. Tu vai na igreja, ele tá lá. Entendeu? Então não tem jeito de você fugir do desgramado. Você vai encontrar ele sempre. Então fica de mais difícil. Então a violência fica maior. Né? Tem um pessoal que torce pro Vasco ainda. Aí lascou de vez. Você torce pro Vasco? Não, mas você é um torcedor tranquilo. Tem alguém que torce pro Corinthians aqui? Não? Então agora eu tô tranquilo. Vamos lá. Então, ó, violência. O que mais? Tem emprego para todo mundo? Não. Então a gente tem, ó, desemprego e subemprego. Subemprego. O que é subemprego? É esse erro de aplicativo lá, né? Subemprego é quando o cara não tem nenhuma garantia trabalhista. Por exemplo, o aplicativo. O cara não tem garantia nenhuma trabalhista, velho. É ele com ele mesmo. Se a moto do cara quebrar e ele tiver que ficar uma semana sem trabalhar, ele vai ficar uma semana sem comer. Entendeu? Aqui no Brasil, a imprensa brasileira é foda, velho. Principalmente
né, a grande imprensa, que é extremamente capitalista, né, e vai defender o mercado. Ai, que o número de empreendedores no Brasil aumentou, que coisa boa. Coisa boa, o cara foi vender cachorro quente, o cara era advogado, foi vender cachorro quente, é bom. O outro era engenheiro, está trabalhando de Uber, é bom. Bom onde, velho? Está gerando emprego para quem? O cara não tem nem as garantias dele, como é que vai garantir para os outros? É um negócio de louco. E o pessoal, não, o Brasil agora tem um monte de empreendedor. Não, é um monte de fudido. É um monte de lascado. Eu peguei um Uber outro dia para ir embora daqui, eu fiquei com dó do cara do Uber, velho. Fiquei com dó, ele falou, cara, eu trabalho 16 horas por dia. Eu durmo dentro dessa porra desse carro. Eu como dentro do carro. Entendeu? Eu tenho que pagar a prestação do carro, eu tenho que pagar isso. E o aplicativo leva 25% para não fazer nada. E se o cara do carro bater o carro e morrer, é problema dele. O aplicativo não tem nada a ver com isso. Quer dizer, ninguém se responsabiliza pelo cara, é um lascado. Isso aí tem nome na literatura, o nome disso é mais-valia. Tá? Mais-valia. É absurdo. É o subemprego, é o emprego informal. Quer saber se um país vai mal? Olha o emprego informal. Se estiver crescendo, o país vai mal. Tá? O que tem que crescer é o emprego formal. Que é com direito a carteira assinada, fundo de garantia, esse negócio todo. Tá? Então, o desemprego e o subemprego, que vai depois levar à violência. Tá? Uma coisa leva a outra coisa. Vocês sabiam que hoje no Brasil, principalmente nas classes mais baixas, né, mais pobres, cerca de 50% dos lares, quem mantém a casa é a mulher? Sabiam disso? Não. A mulher é o chefe da casa. Elas é que conseguem colocar mais dinheiro em casa. Não, que era chefe da casa, ela sempre foi, né? É, assim, estou falando financeiramente, né? Que às vezes ela era chefe da casa, mas ela não trabalhava fora para ajudar em casa, né? Agora ela é obrigada, e muitas vezes ela que sustenta a casa. Você não está considerando aquele dado onde, tipo, ela tem porque o marido foi comprar cigarro? Tem isso também. Tem isso também. Infelizmente ainda tem isso. Tem muito isso ainda. Tá? E para a mulher tudo é mais difícil, velho. Para uma mulher conseguir emprego é mais difícil. Tá? Por exemplo, chega um professor e uma professora. Dependendo da área, para empregar, por exemplo, professor de matemática ou uma professora de matemática. Os dois vão para uma escola fazer um teste para o ensino médio. Eu vou ser bem sincero para vocês. Ou para dar aula no cursinho. A chance da professora é menor. Porque tem aquela coisa ainda que o professor de matemática, o professor, tá vendo? É o professor de matemática. Né? Como se o homem soubesse mais matemática que a mulher, né? Que é de uma burrice gigante, né? Que não sabe, né? É tudo ali no mesmo nível. Mas, cada um com seu cada um. Tá? O que mais? Então nós temos trânsito caótico, falta de moradia, falta de saneamento básico, enchentes, violência, desemprego e subemprego. Oi? Daqui a pouco eu vou precisar de cota de ônibus. Só mulher que passa vestibular. Não é assim não, filho. Faltar homem nas universidades. Vai não. Vai não, porque o nosso país ainda é muito machista. Não se preocupa com isso não. Tá? E se tivesse mais mulher do que homem na universidade, normal, porque existe mais mulher do que homem no Brasil, né? Então seria normal também, tá? Elas são bem inteligentes. Tá? Mas isso é muito relativo. Tem muito homem inteligente também, tem muita mulher inteligente, né? E tem muito imbecil dos dois lados. Tá? É Deus que chega até lá na presidência, né? Isso aí foi você que falou, não falei nada disso. Mais algum aí, gente? Você sabe o que significa infraestrutura? Eu não sei responder, não. Infraestrutura, e eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, equipamentos urbanos. Gente, a infraestrutura, ela não é o saneamento básico. O saneamento básico a gente já falou o que é aqui, né? A infraestrutura é fazer a cidade funcionar. Eu preciso de um viaduto, eu preciso de uma nova estrada, eu preciso construir ali sei lá, um porto seco, eu preciso construir uma rodoviária, um aeroporto, tudo isso aí é infraestrutura.
E tudo isso aí é equipamento urbano. Por exemplo, um hospital é um equipamento urbano. A gente precisa de hospital, não precisa? É um equipamento urbano. Tá? Quer ver o que é equipamento urbano? Uma escola é um equipamento urbano. Todo lugar tem escola? Não. Por exemplo, nas cidades do entorno aí, muitas delas não tem escola de ensino médio. Aí o menino tem que vir estudar em Brasília, entendeu? Ou não tem uma faculdade, o cara vem fazer a faculdade em Brasília. Mesmo faculdade particular, o cara vem fazer aqui. São equipamentos urbanos que a gente não tem. Um parque, tá? Um parque para as pessoas poderem caminhar, fazer aquelas academias a céu aberto, saca? Aquele tudo é equipamento urbano. Então, isso também falta. A gente tem que entender que as pessoas, elas não precisam ter só condições de vida, elas também precisam ter qualidade de vida. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Condições de vida. O que é a condição de vida? Dinheiro, emprego. Se eu falar condição de vida, o cara está atrás de emprego. Se eu falar qualidade de vida, o cara não está atrás de emprego. Ele já tem um emprego, ele está atrás de sossego. Entendeu? Um lugar melhor para morar, o menos trânsito, menos barulho, esse tipo de coisa, saca? Ar mais puro, e etc. Então a gente tem vários problemas aqui. Mostrar os problemas é fácil, eu quero ver vocês resolverem os problemas. Porque a gente critica muito, né? Ah, o governo não faz isso, o governo faz aquilo. Tá, mas qual é a solução? Sei lá, o problema é que eles estão lá. Você votou neles, foi para isso, né? Nem votamos, votei porque eu não tinha idade na última votação. Então, agora você já pode votar? Já. Então já pode errar, vai. Próximo. Meu papel é reclamar mesmo. Isso, Eu não botei lá, foi para resolver? isso. Assim, para de conversar e me dá uma solução aqui, vai. Para de me enrolar. Está me enrolando, já tem meia hora aí, vai. Me dá uma solução aqui, para qualquer problema desse. Uma possível solução para o trânsito caótico é a variedade dos modais de transporte. É isso, gente. Transporte público. A gente melhora o transporte público, a gente diminui, né, o problema de trânsito. Mas o transporte público ele tem que funcionar. Ele tem que ser eficiente, barato, tá? E dinâmico. Ele não pode ser um transporte que, cara, tem gente que pega o ônibus, começa a chover, tem que abrir o guarda-chuva dentro do ônibus. Aí então, um sistema de transporte muito caro. Quantas vezes vocês já viram um ônibus quebrado? Quando eu vinha para cá de ônibus, todo dia eu via. Pô, ontem mesmo tinha. Aqui mesmo, ontem tinha um quebrado. Então, assim, é absurdo. Metrô, veículo leve sobre trilhos, tá? Então, a gente precisa de vários modais de transporte para que a gente resolva o problema caótico do trânsito. Até a própria ciclovia. Ciclovia, exatamente, as pessoas poderem andar de bicicleta, tá? Com segurança, né? Como que a gente resolve o problema da moradia? Gente, só tem um jeito, programas do Estado para viabilizar a casa própria, não tem jeito, tá? Eu estava vendo, acho que foi quarta-feira no DFTV à noite, eles mostrando o preço dos imóveis no Distrito Federal. Cara, é absurdo, aumentou demais. Um cara para morar na Ceilândia, ele tem que ter um salário mensal de R$7 mil. Para comprar um apartamento na Ceilândia, ele tem que ter de R$7 mil. Para morar em Águas Claras, 30 mil. Para conseguir ter o financiamento, senão não faz o financiamento pelo banco, não. Tá? Então, tá absurdo. Aqui no plano piloto, dependendo do lugar, você tem que ganhar mais de 100 mil. No lago, você tem que ganhar 500 mil por mês. Professor, como é que aumentou o preço se está todo mundo meio quebrado? Todo mundo é muita gente, né? Todo mundo que está muito quebrado, não. Mas aumentou o preço também é um negócio que mais falta de moradia. Justamente por não tá, como é que fala? Justamente por ter a falta, aumentou o preço. Né? Exatamente, tem pouca moradia e a moradia, está tudo muito caro, o material de construção está muito caro. Então as construtoras hoje, quando elas vão fazer moradia, elas não atingem mais aquela classe mais baixa que ela atingia há 10 anos. Porque há 10 anos, né, uma pessoa que ganhava 2 salários mínimos conseguia comprar um apartamento, financiava. Agora ela não consegue mais. Por que ela não consegue mais? Porque o preço de tudo aumentou, o preço do material de construção aumentou. Então a construtora ela também não vai fazer o apartamento e entregar de graça, né? Então tem que ter uma política nesse sentido, para resolver esse problema. Senão não tem jeito. Tá? Eu não estou falando para dar nada de graça não, tá? Que eu sou contra dar as coisas de graça. Sim, viabiliza um sistema em que a pessoa possa pagar, nem que ela pague R$5 por mês, R$10 por mês, mas tem que cobrar, porque quando não cobra, as pessoas não valorizam. Tem que cobrar, tá? Oi. Aí o jovem faz 21 anos e quer sair de casa.
Rapaz, hoje a gente tem jovem com 30 anos morando em casa. Ninguém quer sair de casa, não. Conversa fiada essa sua. Sair de casa. Até parece. Ó, falta de saneamento básico. Como que a gente resolve isso? Fazendo um saneamento básico, de outro jeito, né? A gente paga imposto, é para isso, certo? Enchentes. Já falei, né? A gente tem que fazer uma política de impacto ambiental, quando for construir os lugares, construir as casas, para ver se realmente pode ser construído ali. E que tipo de impacto aquilo vai causar para o meio ambiente e para o ambiente que vai ser construído ali, né? Então tem que ter essa ideia. A violência se resolve com educação. A longo prazo, educação e a curto prazo, repreensão. A repreensão. Não adianta nada você educar a pessoa, mas ainda está acontecendo. Só que aí a gente tem que ver que existem vários tipos de violência. Tá? A gente reprime muito a violência física, mas outros tipos de violência a gente reprime muito pouco. Inclusive agora eles querem aprovar no Senado um projeto, uma PEC, que todos os ex-presidentes vão continuar, saiu da presidência, vira senador vitalício. E aí nenhum deles vai poder ser julgado pela Justiça Comum. Todos vão ter que ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Estão querendo aprovar essa PEC agora até o final do ano. E aí a PEC aprovada no final do ano, ela não vai valer só para o Bolsonaro, ela vai valer para todos os presidentes do Fernando Henrique para cá. Caramba, não é que tudo sempre pode melhorar, não é mesmo? Tá? Depois pesquisa essa PEC. Tava aí, semana passada era o que se falava na imprensa. Tá? Maravilha, agora não tem preocupação nenhuma de ter escândalo depois que saiu, né? Nossa, que legal. Tá? A infraestrutura é a mesma coisa. Gente, gerar infraestrutura, o que acontece? Já ouviram falar de keynesianismo? Keynesianismo foi uma política que foi adotada nos Estados Unidos quando teve a crise de 29. O que é essa política? É o Estado intervir na economia gerando emprego. Como? Fazendo obras de infraestrutura. O Estado patrocina obras de infraestrutura, a construção civil emprega muita gente, com muita gente trabalhando, muito salário, o comércio começa a vender mais, e aí você faz a economia girar, tá? Foi assim que eles recuperaram na crise de 29. E aí você resolve o problema do desemprego e do subemprego, né? Você gera emprego formal. E a infraestrutura, os equipamentos urbanos, né? É óbvio, né, gente? Tem que construir mais hospital, tem que construir mais escola, tem que construir mais posto de saúde, etc. Não tem jeito. Ah, professor, não tem dinheiro para fazer. Isso é mentira. Tá? Se vocês começarem a observar na imprensa, todo mês o Brasil está batendo recorde de arrecadação de impostos. Entendeu? Então isso aí é conversa para boi dormir. Tem dinheiro, ele só está no lugar errado. É só roubar menos. De boa? Passou 2 minutos e eu quero pegar mais 1 minuto só para falar um negócio para vocês, muito sério, que hoje é a última aula que eu estou dando para vocês. Tá? Eu tive uma mudança nos meus horários da Secretaria de Educação e eu não vou poder mais trabalhar à tarde. Sai da escola. Eu vou sair da Secretaria de Educação. Isso aqui é o trabalho informal, filho. Entendeu? Então, só queria aí agradecer a vocês aí pela paciência, pela atenção. Deve vir um outro professor me substituir. Beleza? Valeu aí, muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Se cuide, sucesso. Vou torcer muito para que vocês alcancem o que vocês querem. Tá? Valeu, obrigado e até...